Amém. Iniciando agora a gravação do nosso encontro do dia 10 de novembro. E o nosso tema de hoje é resista e não desista. Eita! Então, Elci vai orar para nós, amém? Para o nosso encontro, para que o Senhor possa falar conosco, né? Possa realmente estar sobre as nossas vidas e trazer Amém. aqueles que ainda vão entrar, amém? Amém. E aqueles também que vão assistir pelo YouTube depois, tá bom? Amém. Vamos orar. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem aqui, papai, te pedir para que o Senhor venha abençoar cada uma das irmãs que estão presentes nesse culto. E aquelas que não estão, Senhor, que o Senhor venha trazer ou que o Senhor venha cuidar delas onde elas estejam. Senhor, traga sabedoria para cada uma de nós, para que a gente venha entender, papai, a sua palavra, que a gente venha entender o que o Senhor quer dizer com a gente hoje. Abra nossa mente, Senhor, e que a gente nunca venha, papai, a desistir de te seguir, de te conhecer, e que a gente venha, Senhor, ser persistente, Pai. Igual a Thaisa falou que o encontro hoje vai ser esse tema, que a gente seja persistente, porque lutas, papai, a gente tem todo momento, toda hora, mas que o Senhor venha fortalecer a gente para que a gente seja persistente, Senhor, porque a glória, papai, a gente tem certeza que ela é a coisa mais certa da nossa vida, e que o Senhor venha, Senhor, derramar a bênção sem medida na vida de cada uma de nós, e que cada uma aqui, Senhor, que estiver com algum problema, que o Senhor venha solucionar, que o Senhor venha a trazer, papai, o refrigério. Em nome de Jesus, abençoe esse nosso novo encontro de hoje. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Resista e não desista. O engraçado, amadas, é que na hora que o Senhor me deu esse tema dessa semana, eu fiquei assim no primeiro momento, falei, Senhor, mas está parecendo muito com o tema de semana passada, não desvie seu olhar, mas está parecendo muito com o tema de semana retrasada, seja um barro maleável. Deus, tá muito parecido. Mas eu creio que a palavra, né, depois que eu fui construindo a palavra, né, que o Senhor foi me dando os versículos, o Senhor me mostrou um foco um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade da gente estar enfatizando nisso aqui. Uma necessidade da gente estar trazendo à memória essa importância de resistir e não desistir. Amém? Amém. Nós vamos abrir em Tiago, capítulo 1. E eu vou falar um negócio com vocês, viu, amadas? Essa palavra, ela é mais para mim do que para vocês. Se falar com vocês, eu vou ficar, assim, maravilhosamente feliz, mas comigo já é garantido. Como eu estou precisando ouvir isso. Amém? Vamos lá. Tiago 1, de 2 a 8. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que a todos os homens dá deliberadamente, sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Amados, Tiago aqui, né, ele está escrevendo para as 12 tribos. E ele fala a respeito das tentações, das provações. E ele fala para que cada um daqueles cristãos que estão recebendo naquele momento a boa nova do Evangelho, a boa nova de Jesus, conhecendo Jesus, que eles se alegrem nas provações. E como é difícil a gente se alegrar na provação. Como é difícil, amadas, a gente conseguir sorrir, mas não um sorriso falso, né? Mas um sorriso verdadeiro, no momento que nós estamos sendo provados. Mas ele fala que a prova da nossa fé, ela vai gerar paciência. E que a paciência, ela realiza a obra em nós. Parece muito com o que nós falamos sobre ser o barro maleável nas semanas anteriores. E essa obra perfeita, igual ele fala no versículo 4, é para que nós sejamos completos, para que não nos falte nada. Não nos falte nada em que sentido, Thaís? No sentido material? Não. No sentido de sermos completos como servas do Senhor, como filhas do Senhor, como mulheres que estão caminhando para o alvo, como mulheres que não têm a visão somente deste momento na Terra, mas que têm uma visão celestial. E ele fala, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Como eu tenho pedido sabedoria para Deus. Como eu tenho, amadas, eu tenho pedido para Deus, acho que o tempo todo, Deus me mostra. Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, me dá sabedoria. Porque nós vivemos em um mundo hoje, amadas, que muitas vezes, eu vou falar de mim, mas eu creio que vocês também, muitas vezes, nós ficamos confusas, no sentido assim, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder em determinada situação? E essa resposta é somente o Senhor que pode nos dar, é essa sabedoria. E ele fala que ele dá a todos os homens deliberadamente, mas que nós precisamos pedir com fé. Então, para que a gente possa resistir e que a gente não desista, nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos ter fé. Fé no sentido de entender que nós temos um Deus que está nos ouvindo, que quando eu peço a Deus, mesmo que eu não esteja ajoelhada no meu quarto, mesmo que eu esteja no meio do meu trabalho, e que eu falo assim, Senhor, me mostra o que fazer, eu estou lhe pedindo, Deus, sabedoria. E Ele está ali, e se eu crer, se eu tiver fé que Ele está me escutando, Ele vai me dar essa sabedoria. E
ele fala que o homem que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento. E que o homem indeciso, ele é instável em todos os seus caminhos. Que hesitação e que indecisão é essa? Eu sinto em mim que essa indecisão e essa hesitação é muitas vezes essa instabilidade que nós vivemos espiritualmente por causa das situações que nós vivemos no nosso dia a dia e que nós acabamos hesitando, nós acabamos parando esse processo de resistir, de não desistir, de prosseguir, de ser paciente na tribulação, de deixar que a paciência nos molde. Aí nós hesitamos, nós paramos aquela obra, interrompemos. Não, aqui está doendo muito, Deus, aqui eu não quero que você mexa. Aqui eu sou instável. E aí, ele fala que essas pessoas, essa pessoa indecisa, que ela não sabe se vai deixar ou não Deus trabalhar, ela é instável em todos os seus caminhos, ela é como a onda do mar, vai para todos os lados e acaba não chegando em lugar nenhum. Nós precisamos ser decididas na nossa caminhada. Por mais que a nossa carne doa, por mais que a nossa alma doa sangue, eu preciso ser decidida na caminhada que eu me proponho em viver com o Senhor Jesus. Eu preciso decidir viver. Em Tiago 1 ainda, nós vamos ler do 12 ao 18. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amadas, Tiago fala que o homem que resiste à tentação, ele é abençoado, porque ele vai receber a coroa da vida. Que coroa é essa? Eu vou receber a coroa da vida agora? Não. É como eu disse, nós precisamos ter visão alargada. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa visão alargada, essa visão espiritual, desta coroa da vida eterna, não dessa vida aqui que é passageira, mas da vida eterna. E cada homem é tentado na sua concupiscência. O que quer dizer isso? Cada homem, cada um de nós somos tentados, nós somos provados dentro das nossas próprias fraquezas. Se a minha fraqueza é droga,
eu vou ser tentada através de ofertas de droga. Se a minha fraqueza é o álcool, eu vou ser tentada no álcool. Se a minha fraqueza é a avareza, eu vou ser tentada na minha avareza. Se a minha fraqueza é a carência emocional, eu vou ser tentada na minha carência emocional. Enquanto muitos brincam de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não está de brincadeira. E ele não tem aquele... como é que era, gente? Quando a gente era criança, que a gente... tô de altas. Tô de altas. A gente brincava. Aí, a hora que a gente cansava, a gente falava assim, tô de altas. Como se diz, agora tô estacionada. Não pega em mim agora não, que eu tô de altas. Para o diabo, a gente não fica de altas. Ele não quer saber se você está bem, se você está mal, se eu estou bem, se eu estou mal. Pelo contrário, quanto mais vulnerável a gente tiver, melhor para ele. Mais fácil dele dar rasteira e derrubar. E ele também conhece as nossas fraquezas. E ele vai nos tentar e nos provar nas nossas fraquezas. E uma vez que nós cedemos, porque, é fácil, Thaisa? Não. Como eu disse no início da palavra, eu estou pregando mais para mim do que para vocês hoje. No momento que a gente vê, que a gente fala assim, olha ele tentando me atacar de novo, naquilo que dói, naquilo que me derruba, naquilo que eu não dou conta, nós precisamos voltar e pedir sabedoria a Deus. Precisamos pedir ajuda, socorro. Porque Deus não é um Deus inconstante. Foi algo que Deus falou muito fortemente no meu coração, quando eu escrevi isso aqui. Deus não me ama hoje, porque hoje eu consegui resistir à tentação e deixa de me amar amanhã, porque amanhã eu não consegui. Deus é um Deus constante. Quer falar, Fatinha? Pode falar. Desculpa, Thaís, eu fiquei sem bateria, tá? Tem que sair. Amém, amada. Deus te abençoe. Depois você assiste o vídeo. Isso. Deus é um Deus constante. Mesmo porque ele é um Deus atemporal. Ele conhece todo o nosso caminhar. Desde o dia que nós somos gerados até o dia da nossa morte. Ele já sabe. Então, quando ele diz que ele te ama, e quando ele diz que ele cuida de você, e quando ele diz que ele cuida de mim, não é pelo que eu sou hoje, não é pelo que eu fui ontem, não é pelo que eu serei amanhã, é pela decisão dele de me amar. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade. Não foi pela nossa vontade, foi pela vontade dele. Foi pela vontade dele. Para que fôssemos primícias das suas criaturas.
Nós somos primícias do Senhor. Nós não somos qualquer uma. Nós somos primícias de Jesus. E nós precisamos declarar isso para nós mesmas todos os dias. Nós somos primícias de Jesus. Nós somos importantes para Ele. Nós somos exclusivas. Nós podemos ser insignificantes para o mundo, mas nós nunca vamos ser insignificantes para o Senhor. Nunca. E como que eu vou conseguir resistir? Nós vamos lá em Gálatas 5. De 16 a 26. Isto vos digo, andeis no espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Andar no espírito. Porque Deus é espírito. Espírito comunica com espírito. Espírito não comunica com carne. O Espírito Santo de Deus que habita em nós comunica com o nosso espírito. E aí eu tenho 2 botãozinhos de volume dentro de mim. Eu tenho o volume do espírito e eu tenho o volume da carne. E eu vou regular qual vai ter o volume audível na minha vida. E qual eu vou tentar diminuir o máximo possível para não escutar. Se eu deixar o volume da carne mais alto, eu vou estar escutando a carne. Se eu deixar o volume do espírito mais alto, eu vou estar escutando o espírito. Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito contra os da carne, pois opõe-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixar de que o espírito vos guie, já não está sobre a lei. Ah, Thais, eu não estou sobre a lei, agora eu estou sobre a graça, porque Jesus morreu na cruz por mim. Sim, eu estou sobre a graça se eu andar no espírito. Se eu andar na carne, eu não estou na graça, não. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus.
são frutos que geram morte. E alguns a gente pode dizer que estão tão distantes, né, de nós, mas outros estão tão perto. É tão fácil entrar em discórdia. É tão fácil se irar hoje, no mundo que a gente vive. É tão fácil se rebelar, principalmente contra Deus. Deus, por quê? É tão fácil ter inveja. E esses frutos, eles são comparados àqueles que nós falamos, não, esse está distante de nós. Vamos colocar homicídio, orgia, amém? Só que eles são equiparados. O invejoso não é diferente em nada do homicida. Tem um outro versículo, que eu não me lembro qual é aqui nesse momento, mas que compara que a fofoca, ela é igual ao espírito de feitiçaria. Porque ela destrói do mesmo jeito. O que uma fofoca pode fazer na vida de uma pessoa? Eu queria que vocês, que nós, que a gente refletisse muito sobre isso. E que a gente fosse sincero com o Espírito Santo de Deus. Que depois vocês lessem cada um desses frutos. Que nós lêssemos. Que a gente realmente fizesse uma autoavaliação. Porque se nós estamos fracos, é porque existem frutos da carne dentro de nós. E nós precisamos identificar estes frutos para nós jogarmos ele fora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos na vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Eu preciso tentar todos os dias fazer crescer dentro de mim os frutos do Espírito. Eu preciso entender que quando eu canto, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Isso não é um louvor simplesmente, é uma confissão de vida. Nós estamos crucificados com Cristo. Ou eu estou querendo viver eu e estou esquecendo de Cristo. Não sejamos ávidos de vanglória. O que é isso, Thaisa? É se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, irmãos, vocês precisam
que eu vivo. Provocando uns aos outros. Não, porque eu vivo. Você viu aquela irmãzinha? Meu Deus! Coitada! E a fofoca misturada com oração. Menina, deixa eu te contar o que aconteceu com eu, Cilindaura. Menina, você acredita que aconteceu isso com ela? Tô te contando para você orar. A gente ajudar ela em oração. Vai orar nada. Nem eu, nem você. Você está só fofocando. Você não vai orar nada. Mentira do capeta. Fofoca gospel. Não vai orar nada. Mentirosa. Amadas, nós precisamos entender que nós precisamos ser cristãos de verdade. E que ser cristão hoje não tá fácil. Tá difícil demais. Tá difícil demais de ser cristão hoje. Se não for pelo Espírito, dá vontade de pedir para ir embora todo dia. Jesus, me tira desse mundo. Para o carro que eu quero descer, que esse carro está desgovernado. Ser cristão de verdade está difícil. Mas é possível. Daniel 3, de 16 a 30. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te essa questão. Se assim o for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Depois vocês continuam lendo. Quem não conhecer, quem quiser ler novamente. Mas nessa passagem, nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se dobraram à estátua do rei. Mesmo sob a ameaça de ser jogados na fornalha, serem mortos, queimados. Nós precisamos crer, amadas, que tudo que há na Bíblia é real. Isso aqui não é mito, isso aqui não é lenda, isso aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego existiram. Existem provas históricas e arqueológicas que mostram várias passagens que estão na Bíblia e que existem comprovações. Então, eu preciso entender que existiram 3 homens que preferiram ser jogados na fornalha do que negar o nome de Deus, do que recuar, do que desistir. Sabe, irmãs, eu tenho passado muitas lutas, internas e externas. Mas todos os dias eu falo com o Senhor que eu não vou desistir. Eu levanto, eu posso cair, eu posso arrastar, mas eu não vou desistir. E eu quero encorajar todas vocês nessa noite. Não desistam. Ah, Thaís, eu caí, então levanta. Ah, Thaís, eu pequei, então pede perdão e segue.
Ah, Thaís, eu estou sem força, eu estou sem sabedoria. Pede a Deus que Ele vai te dar. Mas não desista. Jesus não está aqui também, então não sei o versículo certo. Mas um dia o Senhor perguntou. Jesus perguntou aos discípulos: querem vocês também ir embora? E Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós vamos resistir, nós não vamos desistir. Vai ter aquele dia que a gente não vai conseguir andar 1 centímetro para frente. Mas para trás eu não vou também, não. Eu empaco, igual sei lá, um hipopótamo, um elefante, empaco. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amanhã eu ganho força e dou um passo. Mas hoje eu vou ficar aqui. O Senhor quer nos encorajar a isso. Daniel. Não. 1 Reis 18, 21 a 40. Da mesma forma, eu não vou ler tudo, vou ler só um pedaço, depois vocês leem tudo. E Elias chegou diante do povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se o é Baal, então siga-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Povo inconstante, levado como a onda do mar, que Tiago disse. Quem é Deus? É Baal ou é o Senhor Deus? Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e escolham um novilho para si, e o corte em pedaços, e o disponha sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. Elias estava ali sozinho, contra 450 profetas de Baal. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Eu acho que eu perdi a conta. Quantas vezes eu me senti sozinha nessa última semana? Não vou saber nem contar. Mas nós precisamos ter a ousadia de Elias. Eu estou sozinho, mas eu sirvo a um Deus verdadeiro. Podem ter 450 contra mim, mas eles servem a deuses falsos. Então eu não preciso ter medo deles. Eu posso estar sozinha. Carnal, fisicamente. Mas eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. Então eu não tenho que ter medo de 450 profetas de Baal. Primeira Samuel 17, 42 a 47. Eu vou ler somente o 44.
45. Depois vocês leem tudo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Você vem a mim, Satanás, com suas mentiras, com as suas artimanhas, com as suas ciladas. Você vem a mim querendo tocar nas minhas fraquezas, naquilo que dói no meu interior. Você vem a mim querendo expor a minha fragilidade, porque eu só tenho pedras e uma funda. E você vem a mim como um grande gigante. Mas eu não estou sozinho, pois eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. E não sou eu que vou te vencer. É o Deus que eu sirvo. É o Senhor Jesus. É o Senhor dos Exércitos. É aquele que morreu, foi crucificado, ressuscitou. É aquele que venceu a morte, que venceu o pecado. É aquele que tirou das mãos de Satanás o meu nome. É aquele que pagou pela minha vida. É esse que vai ao meu favor. Acima das minhas fragilidades. É ele. Eu luto todos os dias contra as minhas fragilidades. Porque eu não vou desistir. Mas quem vai vencer não sou eu. É ele que vive em mim. Através do Espírito Santo de Deus. Atos 1. Eu estou sentindo tanta presença de Deus nesse momento, sabe, amados? Eu sentindo tanta presença de Deus nesse momento. Glória a Deus. Que não vem de mim, nem dele. Atos 1. De 1 a 11. Mas depois vocês leem de 1 a 11, eu vou ler alguns versículos só por causa da questão do tempo. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partisse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Quem vai nos dar e quem nos dá poder é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos fortalece e que nos dá poder.
poder para que a gente possa vencer, resistir e não desistir. Nas aulas de teologia que eu tenho feito, eu tenho um professor maravilhoso que todas as aulas ele fala com a gente. Sejam cheios do Espírito Santo. E eu repito isso e transmito a vocês. Meninas, sejam cheias do Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo, porque ele é a força que nós precisamos para vencer, para resistir e para não desistir. É somente na força do Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir. Não é na nossa força. De 26 a 28, em Atos 1 também, fala assim. Não, mentira. João 14. João 14, 26 a 28. Fala assim. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos digo. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede, nem tenham medo. Ouviste o que eu vos disse, eu vou e voltarei a vós. E de 15 a 20, ele fala assim: se vós me amais, guardais o meu mandamento. Se eu orarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Irmãs, presta atenção. Jesus fala aqui para os discípulos que o Espírito Santo habitava com eles. Mas nesse momento aqui, em João, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, como o Espírito Santo habitava com eles se o Espírito Santo não tinha descido? Ele depois fala: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Jesus é o Consolador. Jesus é o Espírito Santo de Deus, que retornou para viver em nós. Jesus é o Espírito Santo de Deus, que foi como corpo glorificado e desceu como Espírito para habitar em nós. Quem habita dentro de vocês e quem habita dentro de mim é o próprio Jesus, é o próprio Deus. O próprio Deus escolheu habitar dentro de nós. Ele escolheu habitar dentro de nós.
O Espírito Santo não é um serviçal de Deus, não. Ele é o próprio Deus, ele é Jesus. Por isso que Jesus teve que subir, para que o Espírito Santo descesse. Olha a responsabilidade que nós temos de sermos templo do próprio Deus. Olha como nós somos especiais para Ele. Ele escolheu viver dentro de nós, mesmo com todas as nossas limitações e deficiências. Ele é o nosso consolo. No momento que a gente se considera inconsolável, Ele é o consolo. Ele é que nos orienta. Ele é que no momento nos lembra daquela palavra que a gente ouviu ou que a gente leu, para nos trazer orientação e esperança. Ele é que nos dá a paz. Não a paz do mundo. Essa paz superficial. Ele é que fala para a gente não turbar o nosso coração. E como é difícil, às vezes, a gente não turbar o coração, não é? Às vezes a gente está passando tantas lutas. É difícil o coração não turbar. Mas é possível, se a gente buscar dele, a gente resistir o dia mau e saber que ele vai passar. O dia mau vai passar. Porque nós não estamos sozinhos. E sabendo de todas essas coisas maravilhosas, desse amor lindo e enorme do próprio Deus, que fez tudo por nós. Nós precisamos nos revestir, porque os dias maus vêm e nós precisamos nos revestir para resistir e não desistir no meio das batalhas da vida. Nós vamos ler aqui Efésios 6. Eu sei que todas conhecem, mas assim como os frutos do Espírito e da carne, ficou como reflexão para a gente refletir essa semana, amém? Nós vamos refletir na batalha contra o mal. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor. A gente vai ser forte na gente mesma? Não. A gente vai ser forte no Senhor. Quem me faz forte é o Senhor. E na força do seu poder. É eu que tenho poder? Não. Quem tem poder é Ele. Mas Ele vive dentro de mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Mais uma vez, o diabo não vai tocar na Thaísa oferecendo a ela droga.
Porque droga não é meu ponto fraco. Se eu ver droga na minha frente, eu saio correndo, morro de medo. Né? Graças a Deus, nunca nem experimentei, que eu tinha medo. Porque eu sabia que se eu experimentasse, aquilo ali ia acabar com a minha vida. Que eu era fraca demais em outras áreas. Então, a droga ia ser um refúgio para me destruir. Então, pela misericórdia de Deus, nunca nem experimentei. Então, não vai ser meu ponto fraco. Mas ele vai entrar em pontos fracos da Thaisa. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra governantes das trevas desse mundo, contra as maldades espirituais na região celestial. O diabo não vai vir fisicamente e tentar a Thaisa, não. Mas ele vai usar pessoas para ferir, para tocar naquela ferida. Mas eu preciso ter ciência de que a minha luta não é contra a pessoa que está sendo usada por ele para me ferir. A minha luta é contra ele. Isso é fácil? Não. Porque ele sempre vai usar pessoas próximas para nos ferir. Se Lindaura está passando no meio da rua e passa uma pessoa desconhecida que nunca viu ela na vida e começa a xingar ela de tudo quanto é nome, ela pode até ficar com raiva na hora, mas depois ela fala assim, nossa, aquele homem é doido, nunca nem me viu na vida, falou um tanto de absurdo meu, que homem doido, que ele tem que internar. Vai embora. Mas se é uma pessoa próxima, aí é difícil. Mas nós precisamos saber que a nossa luta não é contra a pessoa. Que a pessoa também está na mesma luta que a gente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Precisamos da armadura de Deus. Portanto, estais firmes, cingidos com o lombo da verdade. Amada, nós precisamos sempre trabalhar com a verdade. Por mais que ela doa. A mentira é filha de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Não existe meia verdade. Ou existe verdade ou mentira. Por mais que doa, nós precisamos sempre trabalhar com a verdade. Ah, isso quer dizer que eu vou sair sendo grossa com os outros. Não, não é isso. Mas eu não posso dar lugar à mentira. Porque o lombo da verdade, senão aqui pesa, a mentira pesa. Vestida a couraça da justiça. Eu sou uma pessoa justa? Porque eu quero justiça para mim. Não. Maria Esperança fez isso comigo, eu quero justiça. Mas e na hora que eu fiz com a Maria Esperança? Eu sei ser justa? Eu sei chegar e falar assim, ô Maria Esperança, você me perdoa, eu errei nisso.
Porque isso vai te proteger. É a couraça da justiça. Calçado vossos pés na preparação do evangelho da paz. Eu tenho caminhado pelo evangelho da paz? Ou eu tenho buscado a fofoca gospel? E outras coisas mais que as pessoas usam o evangelho para fazer. Para onde eu tenho caminhado? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, no qual poderei apagar os dardos inflamados do maligno. Meu escudo é a fé. Eu não estou sozinha. Eu tenho o Senhor dos Exércitos morando dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus. Porque é o próprio Deus. Eu não estou sozinha. Venham os 450 profetas de Baal contra mim. Eu não estou sozinha. E tomai o capacete da salvação. A minha mente. Eu preciso proteger a minha mente com a visão da salvação, com a visão espiritual, com a visão da eternidade. Porque se eu for olhar só para esse mundo, eu vou ser frustrada. E aí eu não vou ganhar nem esse mundo e nem a eternidade. Capacete da salvação. O que me espera é a coroa da vida. Capacete da salvação. Na minha mente. Salvação. Eu busco a salvação. Eu busco a minha salvação. Eu busco o eterno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a palavra de Deus. É ela a nossa arma para atingir e para derrotar todas as ciladas, todas as armadilhas de Satanás. É pela palavra. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é na carne, é no Espírito. E vigiando nisso com a perseverança e súplica por todos os santos. Amadas, e por mim que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Embaixador em cadeias. Paulo estava preso. Mas ele não tinha visão naquela prisão física. Ele continuava sendo um embaixador. Porque o capacete era da salvação. A mentalidade era do eterno. Nós precisamos disso. Nós precisamos refletir nisso todos os dias. É assim que nós vamos resistir e não desistir. É meditar, é para casa para essa semana para nós. Todos os dias nós vamos ler Efésios 6 e Gálatas 5. Frutos da carne, frutos do Espírito e a armadura de Deus.
Todos os dias. Para quê, Thais? Isso é uma oração milagrosa? Não. Não é não. É para a gente entronizar isso dentro da nossa mente. E através disso a gente praticar e se fortalecer. O mundo não vai ser bom com a gente. E as coisas tendem cada dia a ser piores. Porque está escrito. Mas se os discípulos conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Nós temos a mesma coisa que eles. O que eles tinham foi o Espírito Santo descendo sobre eles. E nós temos o Espírito Santo. E aquele que não tem, peça a Deus. Ser desbatizado em nome de Jesus e receber o Espírito Santo. Nós precisamos disso. E dessa forma nós vamos conseguir. Vai ficar esse para casa para nós nos enchermos, alimentarmos a nossa semana. Para encerrar a gravação, eu vou orar ao Senhor nesse momento e depois eu vou passar 2 vídeos. O primeiro é um vídeo sobre como morreram os 12 discípulos. Por que eu preciso saber disso, Thaisa? Para eu ver que a minha luta não chega aos pés da deles. E eles venceram. E o segundo, louvor. Então não saiam, amém? Depois da oração. E nós vamos refletir ainda sobre isso. Queria convidar a todas, né, que fechassem os olhos nesse momento e que a gente buscasse nesse momento realmente a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor Deus, soberano Pai, ó Senhor Jesus, essa foi a tua palavra, Pai, a palavra ministrada nesta noite, nas nossas vidas. Onde o Senhor fala conosco, Pai, para nós resistirmos, para nós não desistirmos, Pai. Onde o Senhor nos dá, Pai, ferramentas, estratégias e esclarecimento. E o maior deles, Pai, é que nós precisamos sim, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor escolheu, Pai, morar em nós. O Senhor escolheu habitar, Pai, em nós. Mesmo nós tendo, Pai, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas falhas. O Senhor escolheu estar conosco, caminhando, nos ajudando, nos fortalecendo. E nesse momento, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que eu venho, Senhor, profetizar na vida de cada uma das minhas irmãs. E cada uma daquelas que eu vi neste dia, Pai, a gravação, Pai, dessa ministração. Eu venho nesse momento pedir ao Senhor, Pai, que se revele a elas. Oh, Jesus. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Deus, por ter vindo a este mundo, por ter escolhido morrer por nós, por
ter se revelado como Jesus, por ter vindo, Senhor, como Espírito Santo para as nossas vidas, para nos ajudar a caminhar nesse mundo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revestir nesse momento de paz, que a paz que vem do Senhor venha se apoderar da minha mente, da minha cabeça, dos meus pensamentos, e dos pensamentos, Pai, de cada uma, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente, Pai, esteja voltada à mente do Senhor. Que o Senhor venha nos mostrar a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas. Venha nos levantar. E que em nome de Jesus Cristo, todo dardo inflamado do maligno sobre as nossas vidas, todo dardo inflamado do maligno, toda artimanha de Satanás, seja destruída em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, que o Senhor, Pai, esteja sobre nós, nos proteja, Senhor, e nos fortaleça. Que nós possamos, Senhor, nesta semana refletir, sim, Pai, sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos da carne, e possamos nos revestir da tua armadura, para que nós possamos resistir e nós não venhamos desistir do caminho que o Senhor nos propõe. Nós possamos, sim, ter a visão alargada da eternidade, Pai. E onde houver, Pai, tristeza, e onde houver desânimo, e onde houver desesperança, ó Pai, que o Senhor venha transformar neste momento em nome de Jesus. Que o Senhor venha transformar a vida de cada uma, Espírito Santo de Deus. Nós estamos separados por distância, por tempo, mas o Senhor não está separado de nenhum de nós. Então, toca nesse momento cada uma dessas pessoas, Pai. Oh, Deus, vem trazer ânimo, vem renovar o ânimo, vem trazer visão alargada. Em nome de Jesus Cristo. E que a vontade do Senhor esteja sobre as nossas vidas. E que o Senhor vá diante de nós contra todo dardo inflamado do maligno. E afaste de nós toda seta e toda cilada do inimigo. Pelo poder do nome de Jesus. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Eu vou agora encerrar aqui a gravação e vou colocar os vídeos, tá bom? E depois a gente conversa. Amém.